vamos trazer algumas coisas para vocês em relação ao tema que foi me dado hoje. Acho que é um tema de vivência muito profunda para todos nós vivermos no amor e que esse amor dentro de nós se transformar num facho de luz que vai clarear a vida, a nossa vida, inicialmente, e vai clarear a vida daqueles que estão ao nosso lado. Então, essa imagem daqueles momentos em que a luz esteve aqui conosco, essa imagem representando Jesus na caminhada quando ele esteve aqui na Terra. Vou utilizar um roteiro para falarmos desse assunto, alguma coisinha de generalidades em relação a algumas coisas do amor. Depois falaremos alguma coisinha de filosofia. Vamos falar do livro Amor, Imbatível Amor, da Joana, trazer alguns exemplos e vamos concluir. A luz habitou entre nós. A luz já esteve aqui conosco, vivendo e convivendo conosco naquela época. Essa luz, projeto divino que veio habitar conosco num momento tão difícil que a humanidade estava passando na época de Jesus, mas ele veio nos trazer a mensagem que seria e que é o remédio de todas as nossas dores, de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos problemas. Ele veio trazer a chave para a solução disso tudo. O seu evangelho é essa chave que nos fornece a abertura dos nossos caminhos, a abertura em níveis superiores de entendimento, nessa caminhada tão demorada, tão longa, que fazemos das emoções básicas do nosso início até para as evoluções superiores, os nossos sentimentos e, essencialmente, como nos diz o Evangelho, o amor é a experiência maior do sentimento. Buscamos o amor. O nosso processo evolutivo, se a gente puder sintetizar numa coisa, é essa nossa busca pelo amor. Para a luz, para o equilíbrio e para alguns de nós chamamos de felicidade, de paz. Mas, na essência, é a nossa busca, é a atração que temos, irresistível essa atração, para o foco do amor, que é Deus. Irresistivelmente somos atraídos por essa força. O amor de Deus nos atrai. O amor de Deus nos magnetiza nessa nossa busca
da nossa paz, da nossa harmonia, da nossa alegria. Algumas coisas, algumas ideias, algumas generalidades sobre amor. Arthur Valadares, um palestrante espírita, em uma de suas palestras, ele fala que o amor é a força das forças. Ele diz que o amor é a maior força que existe. É a força maior da atração, é o amor. Tem uma palestra dele com esse nome. É lógico que ele fala sobre Jesus, que mais perto de nós do que Deus, mas sendo íntimo de Deus, Jesus também nos atrai por essa força espetacular que ele tinha, que é a força do amor. O nosso destino é o amor. O nosso processo evolutivo e a lei do progresso, ela é fatal. O destino do nosso progresso é estarmos na intimidade do amor de Deus, de sermos tão evoluídos no sentido moral, quanto no sentido da inteligência, mas vivendo dentro das vibrações do amor maior que temos, do amor de Deus. Tem um dito popular de muito tempo, esse é muito antigo, que diz que a sabedoria popular diz que o amor sempre vence. E aí também tem o sentido do bem, é dito também no sentido do bem. O bem sempre vence. É engraçado, é interessante a gente olhar para o bem, para o belo e para o bom. Vamos ver que essa tríade, que é o nosso destino, vivermos no bem, na beleza como um todo, na beleza divina, e sermos bons na nossa perfeição relativa. E é o amor que vai permear toda essa experiência do ser nessa caminhada de simples e ignorantes para viver em essência no amor. Joana de Ângeles, no prefácio do Amor Imbatível Amor, ela diz que o amor vencerá. Amor Imbatível Amor é um livro que fala das doenças relacionadas ao amor, no sentido amplo do termo, das vivências em relação ao amor, e que trazem experiências dolorosas para as pessoas e vão se manifestar em outras existências, nas psicopatologias, nas doenças psiquiátricas, nos sentimentos de culpa, mas o prefácio e o primeiro capítulo, ela traz grandes considerações em relação ao tema da noite de hoje, em relação ao amor. E é uma frase dela, no final do prefácio, ela fala: o amor vencerá, mesmo com todas as doenças, mesmo com todas as dificuldades, o amor vencerá. Algumas pessoas conhecem e vivenciaram as experiências e que levaram ao entendimento dessas pessoas
a nos trazermos imagens espetaculares do que é o amor de Deus. Paulo, falando sobre Deus, ele traz esta palavra, esta frase que está em Atos, no capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, em Deus. Porque nele nos movemos. Porque nele, Deus, existimos. Tudo é Deus. Vivemos permeados por ele. Nos movemos nas criações que ele nos deu para a nossa evolução. Nele, como um todo, existimos. Outra pessoa interessante é Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, bispo de Hipona. Ele fala, quando fala de Deus, do amor de Deus, ele fala essa frase aí: a medida do amor é amar sem medida. Aquele que ama com o amor maior não faz essa medida do amor. Deus não ama mais um filho seu do que ao outro. Deus não ama mais o Fernandinho Beiramar, que a gente sabe que ele fez tantas coisas difíceis, complicadinhas na sua vida, se comparado ao Ricardo que está falando hoje. O amor de Deus não é condicionado ao que a pessoa faz. É um amor pleno. O amor dele é sem medida. Agora, uma filosofia para a gente iniciar as imagens mentais, para a gente depois conversar melhor. Eu vou trazer uma frase de um poeta, sábio, mestre espiritual persa do século XIII. Ele viveu em 1207 até 1273, perto da época em que o Francisco de Assis e a irmã Clara viveram. O nome dele é Rumi. Então, ele é um poeta, um mestre espiritual, um sábio do século XIII. E ele traz essa frase para todos nós. Eu fico pensando como é que uma pessoa, nessa época, também tenho esse sentido com o Agostinho, em coisas que o Agostinho fala, como é que uma pessoa, nessa época, consegue escrever uma frase desta? Falando do amor, ele fala para a gente assim: sua tarefa, a nossa tarefa, a tarefa de cada um, não é buscar o amor, mas buscar e encontrar todas as barreiras dentro de você construídas contra ele. Como é que uma pessoa em 1200 tinha esse entendimento que a psicologia está trazendo hoje para a gente, explicando para a gente que as barreiras estão em nós? Como que uma pessoa, nessa época, conseguiu trazer essas imagens para nós, hoje que a psicologia e algumas outras ciências trazem essas responsabilidades para nós? Não adianta buscar o amor fora, não adianta buscar Deus fora. Temos que buscar
e encontrar todas as dificuldades, todas as imperfeições, todas as barreiras que nós colocamos dentro de nós e construímos as casamatas, os muros, as dificuldades contra ele. Fazer pontes entre os nossos sentimentos e aquilo que a gente construiu de barreira. Fazer pontes sobre essas barreiras. Rumi, século XIII. E agora vamos falar alguma coisa em relação a amor imbatível, amor. É o primeiro capítulo do livro e de lá eu tirei algumas frases para conversarmos sobre o tema de hoje, que é o amor. E Joana nos traz algumas frases, eu não peguei todas, mas peguei várias, para a gente conversar sobre esse sentimento, essa excelência de sentimento. E aí a nossa benfeitora, e benfeitora do Divaldo, que é dele, e foi impresso a primeira edição no ano de 1998. E ela nos diz: o amor é substância criadora e mantenedora do universo constituído por essência divina. Lá no Evangelho, no capítulo 11, também nos é trazida a mensagem de que o amor é de essência divina. O capítulo 11 do Evangelho é sobre amar o próximo como a si mesmo. E na segunda mensagem nos é trazida a informação de que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O amor é de essência divina, substância que cria todos os mundos, galáxias que existem no universo foram criadas por essa substância divina que é o amor. E é a substância que equilibra todo o universo, mantenedora do universo constituído por essência divina, lá na figura de Paulo que eu falei, nele vivemos, nele movemos, no amor de Deus, nele existimos. Continua a benfeitora. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Interessante, né? É muito interessante. É a força que, quanto mais dividida é essa força, o amor, mais se multiplica. A palavra convence, mas o ato, quando é feito com objetivos de amor, de ação amorosa, mais se multiplica e se enriquece àquele que reparte esse amor. Quanto mais repartido é, mais ele se multiplica. Mais se agiganta, continua a benfeitora, na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Não tem como esconder quando uma pessoa atua voltada
para as construções do amor. Se a gente olhar para a vida de Madre Teresa, ela não suportava dar entrevista. E uma repórter, uma jornalista, ficou 6 anos esperando uma entrevista com a Madre Teresa. Ela tinha aversão a se mostrar, a aparecer. Ela só gostava de fazer aquilo em que ela propôs no seu trabalho para saciar a sede de Jesus, que foi a imagem que ela, quando orou para Jesus, veio à mente dela a imagem, as palavras que ele tinha sede. E ela sai para dar água, saciar a sede daqueles corações tão sofridos. E não conseguia ficar escondida, porque o mundo descobriu Madre Teresa. Ato de amor não consegue ficar escondido, não tem como esconder os atos de amor que são feitos. Continua a benfeitora. Nunca perece. O amor nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Nunca perece. Um ato de amor, quando ele é feito com as profundezas do sentimento, nunca perece. Se olharmos para o que move a mensagem do Cristo nesses 2000 anos, o que move a mensagem dele desde aquele início tão difícil em que ele escolheu pescadores simples, que não tinham estudo, que não tinham entendimento maior das situações religiosas daquela época, conheciam um pouco religião, mas não conheciam na profundidade. Eram pessoas que a cada dia tinham que colher aquilo que alimentava. Viviam para o dia e Jesus escolhe a eles para plantar sementes nos corações das outras pessoas. Prepara aquele grupo e coloca os ensinamentos para eles, e eles conseguem depois manter essa mensagem que nos chega e nos chegou até os dias de hoje. O que movia essas pessoas? Os evangelistas, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus e foram para as arenas. O que movia essas pessoas? E o que movia a mensagem dele? O amor. E essa força nunca perece. E essa força não se enfraquece. E essa força está no ato que ele fez de doar e doar até a própria vida para que pudéssemos ter acesso a esses ensinamentos. Continua a benfeitora. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, é a nossa razão de vida. É o oxigênio que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá energia, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Não conseguimos viver
fora de alguma manifestação do amor. E o sentido da vida é perdido se não temos esse sentido do amor. Continua a benfeitora, o amor é imbatível. O título do livro vem desse capítulo. O amor é imbatível. Quando a gente luta, quando a gente está usando as figuras em relação ao amor, eu costumo dizer isso do atendimento fraterno, que tem um campo da nossa luta que nós somos imbatíveis. E esse campo, uso muito a figura da mãe, do amor da mãe. Esse campo ele é imbatível. Nada vence o amor. O amor é invencível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas, sobre todas as dificuldades e as armadilhas do caminho. Continua Joana, quando aparente, de caráter sensualista, que busca apenas o prazer imediato, se debilita e se envenena ou se entorpece, dando lugar à frustração. Mas quando real, estruturado e maduro, que espera, estimula, renova, não se satura, é sempre novo e ideal, harmônico, sem altibaixos emocionais. Une as pessoas porque reúne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, alimenta o corpo e dulcifica o eu profundo. Quando o amor é real, é maduro, não tem pressa, sabe fazer a ação para estimular o outro, é estruturado, não tem pressa, ele espera, estimula, renova. Esse é o amor que nos traz harmonias. Esse é o amor que nos dá saúde emocional. Esse é o amor que une e atrai as pessoas, que reúne as almas e identifica-as na fraternidade, na solidariedade, alimenta o corpo e dulcifica as emoções profundas. O prazer legítimo decorre do amor pleno. Não conhecemos o amor pleno. Ainda temos dificuldade para entender o absoluto, para entender Deus. Então, não conhecemos a plenitude do amor. Mas esse amor ele é gerador de felicidade, enquanto o amor comum é devorador de energias e de formação angustiante. Eu disse antes que ela é o livro, ela fala em termos de desequilíbrios, de doenças emocionais, dos tratamentos que podem ser feitos em relação a esses desequilíbrios, mas que no capítulo inicial ela traz essas frases tão interessantes para todos nós. E aí caminha ela, dizendo que o amor atravessa diferentes fases. Tem a fase do amor infantil, que tem caráter possessivo, tem o amor juvenil, que se expressa pela insegurança, e tem o amor maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenificador. Amor que plenifica. Amor que dá sentido pleno para o outro. Continua a benfeitora espiritual, nossa, mas principalmente do Divaldo. Há um período em que se expressa como compensação
na fase intermediária entre a insegurança e a plenificação, quando dá e recebe, procurando libertar-se da consciência de culpa. Tem um período em que nós estamos lutando na insegurança, mas queremos caminhar para a plenificação. E aí, às vezes, temos nossos, se eu não conduzo de forma equilibrada esses problemas, se eu não me conheço, se eu não tenho consciência do que eu sou, eu vou trazer desequilíbrios para mim e, principalmente, aflorando na minha mente, na minha personalidade, as consequências de outras encarnações, e aí uma das maiores é a consciência de culpa, outras são os medos que temos, as inseguranças, as personalidades desequilibradas se manifestam através desse mecanismo. Continua Joana. O estado de prazer difere daquele de plenitude em razão de o primeiro ser fugaz, enquanto o segundo é permanente. A plenitude é permanente. Mesmo que sob a injunção de relativas aflições e problemas, desafios que podem e devem ser vencidos. O amor pleno, ele é um sentido permanente. Continua Joana. Somente o amor real consegue distingui-los e os pode unir quando se apresentem esporádicos. Amor real. Não conseguimos entender ainda o que é amor real, amor absoluto. Continua Joana. A confiança suave, doce e tranquila, gerada pelo amor, a alegria natural e sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve executar, as minhas obras, o que eu tenho que fazer, a compaixão dinâmica. Eu gostei dessa imagem, dessa frase dela, a compaixão dinâmica, a não posse, não dependência, não exigência, são benesses do amor pleno, pacificador e morredouro. Características do amor de Deus. Suave, doce, alegre, naturalmente, não tem alarde, exterioriza o bem, compaixão dinâmica, são benesses do amor pleno, pacificador e morredouro, como o amor de Deus. Mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se alterem as manifestações de afetividade do ser amado, o amor permanece libertador, confiante, indestrutível. O amor é indestrutível, usando a palavra da Joana. Nunca se impõe, porque é espontâneo, como a própria vida, irradia-se, mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. Expande-se como um perfume que impregna agradável suavemente, porque não é agressivo nem embriagador ou apaixonado. Expande-se como um perfume que impregna, é agradável, de forma suave, não é agressivo nem embriagador, nem apaixonado. Esse o amor pleno de Deus, esse o amor pleno de Jesus. Alguns exemplos que a gente trouxe, não quis trazer exemplos dentro de religião. Brandon Stanton tinha 26 anos, e ele comprou uma câmera de tirar fotografias
e ele tinha essa câmera recém-comprada e um emprego no mercado financeiro em Chicago. O emprego não durou muito. Quando foi demitido, deixou a cidade e saiu pelos Estados Unidos, parando aqui e ali para fotografar e curtir a câmera nova. No meio do ano, chegou a Nova York e teve uma ideia para um projeto: fotografar 10.000 pessoas escolhidas aleatoriamente pelas ruas. Brandon criou um álbum na sua página no Facebook e deu este nome aí, Humans of New York. Hoje, isso é alguns tempos atrás, essa mensagem, não é hoje. Ele tem 12 milhões, isso é 2010, o artigo. Hoje ele tem 12 milhões de seguidores, está em todas as mídias sociais e é um dos projetos individuais de fotografia mais bem-sucedidos da internet. Em agosto de 2019, a convite da ONU, Staton passou quase 2 meses viajando pelo Oriente Médio, registrando a vida das pessoas nas zonas de conflito. Nessa semana, lá em 2019, Humans of New York alcançou uma nova dimensão. Em menos de 14 dias, levantou mais de $1,2 milhão para uma escola pública em Brownsville, no Brooklyn, o bairro mais pobre de Nova York. Tudo começou quando Brandon fotografou Vidal Chastanet, aluno da Mott Hall Bridges Academy, e perguntou a ele quem era a maior inspiração da sua vida. Ele fotografava e perguntava alguma coisa da vida da pessoa. E aí perguntou para esse rapaz, esse jovem, qual era a maior inspiração da vida dele. E aí ele responde: é Mrs. Lopes, a diretora da minha escola, respondeu Vidal. Quando a gente se mete em encrenca, ela não suspende a gente. Ela chama a gente para a sala dela e explica como a sociedade funciona. E ela explica que cada vez que alguém desiste da escola, uma nova cela é construída numa prisão. E uma vez ela fez todos os alunos se levantarem um de cada vez e disse para cada um de nós que nós somos importantes. A repercussão levou Brandon a procurar Mrs. Lopes para descobrir que era aquela pessoa extraordinária e que, de quebra, encontraram uma forma de canalizar o entusiasmo dos leitores. 3 dias depois, lá estava ela na página falando do seu trabalho. Seu sonho era levar as crianças do 6º ano para Harvard. Não para estudar, claro, mas para verem de perto uma das mais importantes universidades do mundo e perceberem desde cedo que aquele mundo poderia estar a seu alcance. Para isso, precisaria de $30 mil para levar as crianças, ônibus, comida, etc. E aí, o que aconteceu? Ele colocou, e essa visualização dessa professora rendeu, ele abriu uma conta, contou a história dela e abriu a conta num site lá automático para depositar dinheiro. Em 14 dias, foi colocado na conta $1,2 milhão. E aí ele resolveu procurar essa professora e deu para ela 10 anos para ela levar os alunos para conhecer Harvard. Como a repercussão foi tão grande e ela foi entrevistada em vários lugares, outras empresas aparelharam a escola dela com computadores, telas, para que ela pudesse ensinar da melhor maneira
os alunos dela. Um outro exemplo, isso é de Baltimore, nos Estados Unidos. Isso está no artigo Amor, Força Criadora, que é do Momento Espírita. A minha fonte foi o Momento Espírita. Um professor de sociologia mandou seus alunos aos bairros mais pobres da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, para realizar estudos de casos individuais de 200 garotos, fazendo uma avaliação do futuro de cada um deles. Em todos os casos, os estudantes fizeram uma avaliação parecida com essa. Aquele garoto que ele entrevistou, ele não tem a menor chance de ser alguma coisa depois que ficar grande. E aí, passados 25 anos, um outro professor de sociologia descobriu a pesquisa e dedicou-se ao estudo que foi realizado 25 anos atrás. Pediu que seus alunos efetuassem novos estudos para verificar o que havia acontecido com aqueles garotos pobres, os 200 garotos pobres. Os estudantes descobriram, então, que, com exceção de 20 meninos que haviam se mudado ou morrido, 176 entre os 180 restantes tinham alcançado sucesso fora do comum, como advogados, médicos e homens de negócio. O professor ficou surpreso e decidiu ir além na pesquisa. Felizmente, todos os garotos, que agora já eram homens, moravam na cidade, 176. Assim, ele teve condições de perguntar a cada um deles a que atribuía seu sucesso. Em cada caso, a resposta era sempre a mesma. Houve uma professora e a resposta era acompanhada de um sentimento, de um sincero sentimento de gratidão. Como a professora ainda estava viva, resolveu procurá-la e perguntar que forma mágica ela havia usado para impulsionar aqueles garotos à conquista de profissões que tanto almejavam, superando os obstáculos impostos pela condição social. A idosa, mas ainda lúcida senhora, com o brilho nos olhos e nos lábios um sorriso gentil, respondeu para ele: É realmente muito simples. Eu amava aqueles garotos. É realmente muito simples. Eu amava aqueles garotos. Olha o que o amor faz. Os garotos foram entrevistados e praticamente todos não teriam futuro na interpretação daquelas pessoas. E foi visto depois que a grande maioria dos garotos, 176, eram pessoas, médicos, advogados, trabalhadores de empresas, grandes cargos em empresas, e o que eles falavam e sintonizavam com esse acontecimento é que tinha uma pessoa que tinha aberto a mente deles com atos de amor. Reflexão para fazermos dessa luz que nós temos, que é a doutrina do Cristo, de Jesus. Citando a mesma frase do Rumi: sua tarefa não é buscar amor, mas buscar e encontrar todas as barreiras dentro de você construídas contra ele. Concluindo, Madre Teresa
falando de amor. São dela essas palavras. Espalhe amor onde quer que você vá. Primeiro, em sua própria casa. Dê amor aos seus filhos, sua esposa, seu marido, para o vizinho, para seu vizinho de porta. Não deixe ninguém vir a você sem partir melhor ou mais feliz. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Bondade em sua face, bondade em seus olhos, bondade em seu sorriso, bondade em seu caloroso cumprimento. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, são as palavras dele. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás por amor. Se gritares, gritarás por amor. Se corrigires, corrigirás por amor. Se perdoares, perdoarás por amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. E Gandhi, são palavras de Gandhi, força em relação, ele estava falando em relação à força. O amor é a força mais humilde e a mais poderosa que o mundo possui. O mundo está cansado de ódio. A bomba atômica, eu a enfrentaria com um ato de coração. Enfrentar a bomba atômica com um ato de amor. E aí, Jesus, essa luz na nossa vida. Algumas palavras de Emmanuel. Isso está... Emmanuel, ele era Públio Lentulus, isso está no livro Há 2000 anos, no final do capítulo 8. Emmanuel estava no palácio de Pilatos, quando Jesus foi julgado, quando Jesus foi... quando bateram em Jesus. Então, Emmanuel, hoje, no livro Há 2000 anos, não hoje, no século XX, traz para a gente uma interpretação, porque ele estava lá, do lado dos aposentos onde Jesus foi agredido. Então, o que Emmanuel diz? Jesus tinha já saído para ser... ido para o Gólgota. Aos poucos, a praça extensa aquietou-se ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância ouvia-se ainda a vozeria da plebe, aliada ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo, que, aliás, não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do Palácio Governamental, em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida. Daí a minutos, Cláudia mandava servir doces, vinhos e frutas, e enquanto a conversação timbrava os problemas da província, as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que, na cruz grosseira e humilde do Gólgota, ia acender uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Chamando a atenção, ia acender uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Amor. Amor de Jesus. Deixou-se molar por amor de todos nós. E aí são palavras dele. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Dá a sua vida pelos seus amigos. Nisso, palavras dele também, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós nos amarmos,
seremos reconhecidos como discípulos do Cristo. E finalizando, mestre, uma pergunta que foi dita a ele: qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Algumas traduções veem entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. A professora lá da escola do Brooklyn abria a janela daqueles coraçõezinhos. O professor, os professores que fizeram lá de Baltimore a pesquisa, descobriram que por trás de tudo tinha uma pessoa que trabalhava, que lidava, que abria a mente daquelas crianças por atos de amor. Temos vários exemplos no mundo. E o nosso exemplo maior está aí. Deu a sua vida para plantar nos corações daquele pequeno grupo o amor para que chegasse até nós na data de hoje, na época de hoje. Boa noite a todos, muita paz. E que o amor de Jesus possa estar nos nossos corações, por hoje e sempre. Obrigado, Ricardo, pela belíssima palestra de hoje.